Olá, sou Alessandro Gonçalves, especialista em ginástica laboral, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre os 4 elementos que vão determinar o sucesso absoluto nas suas aulas de ginástica laboral. Basicamente são 4 blocos que eu dividi para poder te ajudar a organizar melhor os seus conhecimentos e focar diretamente nos benefícios que a sua aula de ginástica laboral pode oferecer para os seus alunos. Bom, deixa eu começar te explicando o primeiro bloco, que é basicamente um dos conceitos fundamentais da ergonomia que vai estudar os 3 elementos do trabalho. O primeiro deles é o homem, como o ser humano que realiza o trabalho, o posto de trabalho, ou seja, o local, a mesa, a cadeira, a bancada, o espaço, o ambiente onde esse trabalho é realizado. E por fim, a tarefa, ou seja, quais são as funções, quais são as estruturas corporais que são exigidas do homem, do ser humano, do trabalhador, para realizar aquele trabalho, aquela função que cabe a ele realizar. Então, esses 3 elementos, existe uma relação entre eles. O homem se relaciona com o seu posto de trabalho, com a tarefa, e essa relação, ela gera um determinado impacto no trabalhador. Normalmente é impacto que vai desgastar, que vai exigir das estruturas corporais dele, Então, a partir daí, a partir desse estudo e desse entendimento profundo desta relação entre o homem, o posto de trabalho e a tarefa que ele realiza, você tem condições de definir o objetivo da sua aula. Ou seja, qual o que você espera atingir, o que você espera oferecer para o seu aluno de forma a minimizar os possíveis impactos negativos que essa relação durante o trabalho, durante a jornada, durante a vida produtiva dele tem sobre a vida dele. Então, você desenvolve aqui um objetivo e passa a pensar. Esse objetivo vai nortear o seu planejamento de aula. Baseado neste objetivo é que você vai escolher os exercícios, a forma como vai utilizar os exercícios, a intensidade que você vai propor as atividades e tudo mais que envolve aí a sua aula de ginástica laboral. Então, muito importante esses 2 primeiros passos. Entender a relação entre o homem, o posto de trabalho e a tarefa e, a partir daí, criar um objetivo para a sua aula, para o seu trabalho de ginástica laboral. Depois vamos entender o próximo bloco. No próximo bloco, você vai utilizar a matriz de elaboração de planos de aula. Ou seja, você tem 4 elementos aqui que você vai jogar para criar suas aulas à luz do objetivo que você já determinou. Veja bem, inicialmente você vai definir o conteúdo. Que tipo de conteúdo você vai abordar na sua aula? Seria alongamento? Seria resistência muscular localizada? Seria flexibilidade? Seria a utilização de alguns componentes aeróbios? Seria ludicidade? O que você pretende trabalhar na sua aula de ginástica laboral? Então você vai preencher na matriz o conteúdo que você vai trabalhar, porque você entende que para atingir este objetivo você precisa definir este ou aquele conteúdo. Depois você vai definir quais as regiões corporais que a sua aula vai envolver. Também sempre à luz do objetivo que foi concebido à base da primeira análise ali das relações entre o homem, o posto e a tarefa. Ok? Então, quais as regiões? Será que você vai dar ênfase na região do tronco, nos membros inferiores, nos membros superiores, punho, outras articulações? O que você pretende enfatizar na sua aula de ginástica laboral? Então, você vai definir quais as regiões que você vai abordar durante a sua aula, seja ela de 10 minutos ou de 15 minutos. Depois, você vai definir que estratégias de ensino e aprendizagem você vai utilizar. Você pode utilizar aulas individuais, aulas em grupos, aulas em trio, quem sabe aula na cadeira, aula fora do ambiente de trabalho, aula com música, com materiais, sem materiais, aula no solo, aula na parede. Então veja aí que eu citei algumas estratégias que vão dar dinamismo para a forma como você vai abordar o seu conteúdo e a forma que você vai trabalhar as regiões que você definiu que fazem parte do seu objetivo de aula. Então,
baseado nisso, nas estratégias, você consegue dar uma série de dinamismo, né? Construir aulas muito dinâmicas, aí, porque você pode trabalhar as mesmas regiões e variar a estratégia que você utiliza. E por fim, você vai definir o tema da sua aula. Logicamente que pode ser uma aula sem tema, pode ser uma aula que é a aula de ginástica laboral. Mas se você também quer dar mais dinamismo, quer dar para o seu aluno a percepção de que você está sempre variando as aulas, você pode trazer para a sua aula diferentes temas, que podem ser temas de esporte, você leva elementos do futebol, elementos do tênis, elementos da natação para dentro da sua aula de ginástica laboral. Você pode trabalhar com datas comemorativas, com filmes, com peças de teatro, outros elementos que você traz como pano de fundo para dinamizar a sua aula. E aí você passa a não depender mais única e exclusivamente da sua capacidade criativa de desenvolvimento de novas aulas. Você passa a adotar um método testado, aprovado, um método consistente que, quando você varia esses elementos, você cria aulas dinâmicas, atrativas, progressivas, variadas, com foco no objetivo que você definiu para a sua aula de ginástica laboral. E por fim, um outro bloco que você precisa considerar é o bloco que vai definir as etapas, as fases da sua aula. Necessariamente a sua aula precisa ter uma parte inicial, uma parte principal e uma parte final. E essa forma de organização você vai definir em percentuais do tempo que você tem disponível para aplicar a sua aula. Então, se você tem 10 minutos, por exemplo, você vai usar 2 minutos na parte inicial, 2 minutos na parte final e 6 minutos para enfatizar o que realmente é importante na sua aula. Então, como exemplo, eu vou dar aqui, você começa a parte inicial com um exercício, com primeiro um quebra-gelo de recepção dos alunos, depois uma mobilização articular geral e depois foca a grande maioria da sua aula no que é a região corporal que você quer trabalhar, a região corporal que efetivamente vai ao encontro do seu objetivo, que vai ao encontro da relação entre o trabalhador, o posto de trabalho e a tarefa. E assim você consegue oferecer os verdadeiros benefícios que o trabalhador precisa para ter uma vida mais ativa, mais saudável e mais produtiva e feliz dentro da empresa. Então, basicamente, você divide em 3 partes, né? Se você tem 15 minutos, você tem mais tempo para fazer a parte inicial e a final, ou dedicar mais tempo ainda para a sua parte principal. O importante de tudo é que as aulas não podem ser aulas por aulas. Simplesmente avaliar e tomar como base, né, como indicador de que a sua aula é boa, apenas a opinião do trabalhador, de forma que ele diz assim, tá todo mundo gostando, então eu sou um bom professor, não necessariamente isso é verdade. Porque você é um bom professor se você está efetivamente entregando resultados para o cliente que te contratou. Lá no momento da venda, você definiu objetivos juntamente com o seu cliente e você está caminhando, você está conduzindo as suas turmas para o objetivo que você prometeu? Pode estar ou pode não estar, mas se você tem um método consistente, com toda certeza você consegue apresentar esses resultados, ok? Então, última parte aqui, só recapitulando, você faz uma avaliação entre a relação entre o homem, o posto de trabalho e a tarefa e define o objetivo. Por fim, você aplica a metodologia da matriz de elaboração de plano de aula e então distribui a forma como você organizou a sua aula em parte inicial, parte principal e parte final. E essa foi a minha dica de hoje. Se você gostou desse vídeo, o convite que eu sempre faço é para embarcar comigo nesse movimento de transformação, de consolidação da ginástica laboral como ferramenta de transformação de vida de trabalhadores e profissionais que encaram esse negócio muito seriamente. Então, acessa lá o meu site alessandrogonçalves.com.br, lá você tem materiais gratuitos, artigos, você pode acessar de lá mesmo o meu canal no YouTube, se inscrever e participar, compartilhar com seus amigos e assim nós vamos caminhando na direção da construção da ginástica laboral que todos nós queremos, certo? Te vejo no próximo vídeo.